Você já se perguntou por que, mesmo depois de tantas orações, sua alma ainda parece inquieta? Porque mesmo buscando a Deus, o silêncio do céu parece mais alto do que qualquer resposta. Talvez a questão não esteja no que você diz, mas em como você se posiciona. A Bíblia não apenas nos ensina a orar, ela nos adverte sobre a maneira como nos aproximamos de Deus. E entre todos os gestos silenciosos da fé, há um que poucos ousam questionar: orar deitado. Parece irrelevante, mas e se te dissesse que até a postura do corpo pode revelar a posição do teu espírito? Há momentos em que a forma se confunde com a fé. Um coração prostrado nem sempre se traduz em joelhos dobrados, mas uma postura negligente pode refletir uma fé adormecida. Quando você ora deitado, está dizendo, ainda que sem palavras: Deus, eu quero te ouvir, mas não estou disposto a me levantar. Isso é entrega ou é conforto disfarçado de devoção? Billy Graham nos ensinava que a oração é a arma mais poderosa do crente, mas também alertava: Deus não se impressiona com palavras, ele se move diante de corações inteiros. Imagine o Rei dos Reis à sua frente, esperando por um encontro. Você se deitaria ou se colocaria de pé como quem compreende a majestade de quem está prestes a ouvir sua voz? Em várias passagens bíblicas, vemos homens e mulheres quebrantados diante do Senhor, de joelhos, com o rosto em terra, em reverência e temor. Não há casualidade no modo como nos apresentamos a Deus. Existe propósito, existe honra. E muitas vezes, a forma como nos colocamos diante dele define a profundidade com que seremos tocados. Essa mensagem não é sobre religiosidade, é sobre respeito, temor e conexão. Porque quando tratamos o sagrado com descuido, corremos o risco de transformar o que deveria ser um altar em uma almofada. A oração não é um momento qualquer. É guerra espiritual, é confissão íntima, é chamado eterno. E ninguém entra numa batalha deitado. Billy dizia: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. E essa ação começa com reverência, começa com postura, começa com consciência do lugar sagrado onde o céu toca a terra, o seu quarto, o seu momento, a sua oração. Então, antes de você fechar os olhos esta noite e repetir as mesmas palavras deitado na mesma posição de sempre, pense: será que estou orando com o corpo relaxado e o coração distraído? Ou será que Deus está esperando que eu me levante, não só fisicamente, mas espiritualmente, para finalmente abrir os céus sobre mim? A Bíblia está cheia de alertas sussurrados por entre versículos que só os atentos ouvem. E talvez este seja um deles. Há gestos que falam mais alto do que palavras. E quando se trata de oração, o gesto do corpo pode refletir o gesto da alma. Quantas vezes oramos como quem envia uma mensagem apressada para o céu, deitados, distraídos, encostados na comodidade do momento, esperando que Deus nos responda com urgência, mesmo quando o nosso próprio corpo não demonstra urgência alguma? A Bíblia nos alerta, não de forma explícita, mas simbólica, sobre a importância da reverência. E foi justamente nesse ponto que Billy Graham insistiu por décadas. Deus vê o coração, mas ele também escuta a atitude. Imagine um soldado que, em plena guerra, decide lutar deitado. É exatamente assim que muitos têm orado, com palavras corretas, mas com a postura errada. Não se trata de legalismo, mas de princípio espiritual. Quando os joelhos tocam o chão, algo dentro de nós se alinha. Não é mágica, é rendição. O corpo comunica ao espírito o lugar de humildade. E, ao mesmo tempo, comunica a Deus que aquela oração não é apenas uma rotina noturna, mas uma convocação do céu. Billy dizia: o poder da oração não está na posição, mas na submissão. E há posturas que não revelam submissão, mas desatenção.
Por que será que tantos personagens bíblicos se colocavam em pé, ou de joelhos, ou com o rosto em terra diante de Deus? Porque sabiam o que estavam fazendo. Não conversavam com um amigo imaginário, estavam diante do Deus vivo. E sabiam que, ao orar, entravam em uma audiência divina. Hoje, muitos tratam esse momento com a casualidade de quem assiste televisão. Oram deitados como quem espera adormecer no meio da conversa. E quando a oração vira trilha sonora para o sono, o espírito deixa de guerrear para apenas cochilar. O inferno não teme orações vazias, mas treme diante de corações inteiros. Não há condenação para quem, por enfermidade ou cansaço, ora deitado. Deus conhece os limites de cada um. Mas quando a posição do corpo é resultado da preguiça e não da limitação, há uma desconexão entre o que se diz e o que se vive. Billy Graham dizia que a oração é como o respirar da alma. E ninguém respira com intensidade enquanto dorme. Se sua fé estiver adormecida, talvez seja a hora de acordá-la, de joelhos. Não porque isso impressiona o céu, mas porque alinha sua alma com a verdade de quem você é diante dele. Pequeno, dependente, sedento. Talvez seja por isso que, mesmo depois de muitas orações, você ainda se sinta distante. Talvez o céu esteja esperando que você se levante. Ou melhor, que você se curve. Deus não rejeita corações quebrantados, mas resiste aos orgulhosos. E muitas vezes o orgulho se esconde nos detalhes. Em uma oração feita com pressa, em uma devoção feita com preguiça, em um corpo deitado que não reflete um espírito rendido. Hoje, talvez tudo o que Deus esteja esperando é que você se ajoelhe, não por Ele, mas por você mesmo. Há um princípio espiritual silencioso que poucos compreendem. A forma como você se aproxima de Deus determina a forma como você o percebe. A reverência não é um protocolo vazio, é uma linguagem do Espírito. E nessa linguagem, o corpo participa da oração tanto quanto as palavras. Quando nos ajoelhamos, nossos ossos se lembram da humildade. Quando nos levantamos em clamor, nossos músculos aprendem a se posicionar diante da eternidade. Billy Graham ensinava que orar não era um hábito, era um encontro. E encontros verdadeiros exigem presença, presença de alma, de mente e de postura. As Escrituras nunca foram banais ao retratar os momentos de oração. Moisés subia ao monte. Daniel orava com janelas abertas, voltado para Jerusalém. Jesus se afastava para estar a sós com o Pai. Nenhum deles orava de forma descuidada. Por quê? Porque sabiam que estavam entrando em algo sagrado. E o sagrado não se vive deitado como quem está entediado. O sagrado exige inteireza, exige um coração desperto. E às vezes, tudo começa com um gesto. Levantar-se da cama, dobrar os joelhos e calar o mundo ao redor para ouvir a voz que vem do alto. Em uma geração que normalizou o imediatismo, a oração virou tarefa. Algo a ser feito antes de dormir, entre uma notificação e outra. Mas a oração nunca foi tarefa. Foi relacionamento. E todo relacionamento que sobrevive ao tempo exige atenção e entrega. Billy dizia que Deus não responde a palavras bonitas, mas a corações inteiros. E é impossível oferecer um coração inteiro enquanto o corpo repousa em um estado de meia consciência. Deus quer teu coração desperto, tua mente atenta, teu espírito faminto. E a forma como você ora revela se essa fome ainda existe. Há quem diga que Deus não se importa com isso, que Ele vê apenas a intenção. Isso é verdade, mas é uma verdade incompleta, porque quando a intenção é genuína, ela molda o comportamento. Quando você ama alguém, isso transborda em gestos. Quando você respeita alguém, isso se nota nos olhos, na voz, na forma como você se apresenta. E se Deus é o Senhor da sua vida, sua postura vai falar antes das palavras.
A oração não é uma repetição de frases, é uma declaração de amor. E ninguém declara amor verdadeiro deitado, olhando para o teto, com metade do coração ocupado com o cansaço. Não se trata de religiosidade, mas de profundidade. O Espírito Santo não está preso à posição do teu corpo, mas tua postura pode ser a ponte ou o bloqueio para a manifestação da presença. Um corpo rendido educa a alma, um joelho dobrado desarma o orgulho, e uma oração feita com reverência abre portas que nenhuma técnica consegue abrir. A geração de hoje precisa reaprender a orar com o corpo e com o coração, porque quem trata o céu com respeito experimenta a glória com intensidade. Você já notou como certas orações parecem rasgar os céus, enquanto outras evaporam no silêncio? Talvez o segredo esteja na integridade do ato. A oração que move o coração de Deus não nasce apenas do desespero, nasce do reconhecimento de quem Ele é. Billy Graham dizia: a oração é quando o homem frágil toca o eterno com mãos invisíveis. E para tocar o eterno é preciso estar desperto, inteiro. Orar deitado por hábito ou conveniência pode parecer irrelevante, mas com o tempo esse gesto revela o que se perdeu, o senso do sagrado. Quando você ora com o corpo relaxado, seu cérebro associa isso ao descanso. Aos poucos, seu espírito entra em repouso também, e sem perceber, você transforma o altar em travesseiro. Como esperar que o céu responda a um clamor que se dissolve entre bocejos? O mundo espiritual é sensível à sua intenção, e a sua intenção é visível nas atitudes mais simples. Quando você se levanta, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo sem forças, é nesse momento que sua oração se torna sacrifício vivo. É aí que o céu se abre, porque o teu esforço é uma oferta, uma prova de que Deus ainda é digno do teu cansaço. Os grandes avivamentos começaram em quartos onde alguém decidiu que o sono não teria a última palavra. Onde alguém escolheu orar em pé, chorar de joelhos, clamar com o rosto no chão. E não porque isso fosse regra, mas porque a reverência transbordou do coração. Hoje, muitos esperam grandes milagres sem estarem dispostos a pequenos gestos. Querem fogo do céu, mas não querem levantar da cama. Querem intimidade com Deus, mas oram como quem assiste a um vídeo qualquer, deitado, quase dormindo. Billy dizia que intimidade exige disciplina, e disciplina começa com postura. Talvez o maior problema da oração deitado não seja a posição, mas o que ela permite: distração. A mente vaga, o corpo repousa, o espírito dispersa. E então, a oração se torna uma sequência de palavras sem peso, sem alma, sem fogo. O altar esfria, e Deus não se manifesta onde não há fome, porque o Senhor não é atraído por fórmulas, é atraído por rendição. E a rendição precisa tocar o corpo, precisa envolver o ambiente, precisa conduzir o coração à presença com temor e tremor. É mais que oração. É comunhão. E quando você entender isso, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você vai perceber que não é sobre obrigatoriedade, mas sobre privilégio. Que cada momento de oração é uma chance de tocar o céu. Que cada madrugada em pé é um ato de amor. Que cada joelho dobrado é uma espada contra as trevas. Billy Graham dizia que quem ora de verdade nunca está sozinho, porque o quarto onde há oração se torna campo de batalha, e o guerreiro que ora de joelhos luta com os exércitos do céu ao seu lado. Há uma geração crescendo sem entender o que é temor do Senhor. Confunde liberdade com irreverência, ousadia com descaso, intimidade com negligência. A oração deitado pode não ser pecado, mas pode ser um sintoma. Um sinal de que o coração está acomodado, de que o espírito já não se dobra, de que a fé se tornou confortável. E uma fé confortável não transforma nada. Billy alertava:
A fé que não muda você também não mudará o mundo ao seu redor. E talvez a primeira mudança deva começar no lugar secreto. A oração que transforma o mundo começa com o homem que se deixa transformar. E essa transformação não acontece quando estamos entregues à distração. Ela exige confronto, e o confronto exige entrega. Deus quer nos confrontar, mas precisamos estar acordados para ouvir. E quem ora deitado corre o risco de adormecer na hora em que o céu decide falar. Jesus, no Getsêmani, pediu aos discípulos que vigiassem com ele, mas o sono venceu. E até hoje, muitos ainda dormem na hora mais sagrada do dia, a hora da oração. Você pode ter boas intenções, pode até amar a Deus, mas se sua oração não move você nem para sair da cama, como esperar que ela mova o céu? Billy Graham era direto. A fé exige ação. Fé que não incomoda, que não confronta, que não obriga você a levantar nem mesmo o corpo, talvez seja apenas crença. A oração verdadeira é incômoda, porque ela exige que o velho homem morra mais um pouco toda vez. E ninguém morre confortavelmente deitado. É preciso ajoelhar-se diante de Deus para que o orgulho desça e a carne se cale. Esse conteúdo não é um julgamento, é um chamado. Um chamado para uma geração que ora sem fogo, que fala com Deus como quem manda um áudio distraído. Deus quer mais, Ele merece mais, e você precisa de mais. Não é sobre corpo, é sobre coração. Mas o corpo revela, sim, onde está o coração. E quando você se levanta, ainda que cansado, ainda que chorando, está dizendo: Senhor, eu me coloco diante de Ti, inteiro. E o céu se inclina quando um coração inteiro fala. Quem ora de joelhos não está apenas seguindo um ritual antigo, está reconstruindo o altar que o mundo moderno tentou apagar. Está dizendo: eu ainda creio. Eu ainda temo. Eu ainda espero. E isso, meu irmão, ainda move o céu. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar. Talvez você esteja lembrando de como suas orações eram no início. Longas, intensamente sinceras, cheias de lágrimas e fome. Talvez lembre de quando orar era sua prioridade e não o último ato antes de dormir. O que mudou? Foi a rotina, o cansaço, ou a fé se acomodou sem que você percebesse? Billy Graham dizia que a fé é como uma chama. Se não for alimentada, ela apaga. E a oração é o oxigênio dessa chama. Mas não se ora com fogo quando o corpo está em modo descanso. A forma como você começa a sua oração molda toda a sua experiência espiritual. Se começa com entrega, termina com glória. Se começa com distração, termina em vazio. É por isso que levantar-se para orar, ainda que pareça simples, é um ato de guerra. É você dizendo à carne: hoje quem comanda é o Espírito. E ao dizer isso com o corpo, o céu responde com presença. Billy dizia que orar era como entrar na sala do trono de Deus. E ninguém entra na sala do rei com as mãos no bolso e o corpo estendido como quem não se importa. Imagine agora você, à meia-noite, em pé no escuro do quarto, com o coração acelerado e os joelhos tremendo, talvez cansado, talvez chorando, mas ali, presente, inteiro. Isso sim é oração, é mais que palavras. É entrega, é batalha, e Deus não rejeita esse tipo de oração. Pelo contrário, Ele se aproxima, porque ali Ele vê verdade, Ele vê fome, Ele vê reverência, e onde há reverência, há resposta. Billy Graham não fazia orações longas por vaidade, ele orava com intensidade porque entendia com quem estava falando. E essa é a chave, lembrar-se de quem está do outro lado da conversa. Deus não é uma ideia, Ele é uma presença, e diante dele não há como permanecer relaxado. Ou você se quebranta, ou se distancia. E talvez orar deitado seja mais uma forma de manter a fé distante, sem que você perceba. Agora, respire fundo, porque nos próximos blocos vamos mais fundo.
não apenas na prática da oração, mas na transformação da vida espiritual. Porque talvez tudo o que está travado na sua vida esteja esperando você se levantar. Há uma diferença imensa entre orar por necessidade e orar por intimidade. A maioria busca a Deus quando precisa. Poucos permanecem quando não há urgência, mas o coração que conhece o Pai não ora só quando falta algo. Ora porque sente saudade. E quem sente saudade se levanta no meio da noite, se ajoelha no meio do silêncio, se entrega no meio da rotina. Billy Graham dizia: a oração não é para mudar Deus, é para que Deus nos mude. E esse tipo de mudança acontece quando estamos conscientes, não deitados, não desconectados, mas inteiramente atentos. É claro que Deus é misericordioso. Ele escuta a oração feita deitado, no ônibus, na fila, no silêncio de uma lágrima. Mas o ponto aqui não é sobre ser aceito, é sobre ser moldado. A oração de verdade não busca apenas consolo, busca transformação. E transformação não ocorre sem esforço. Quando você se levanta do seu conforto para orar, está dizendo com o corpo: Deus, o Senhor é mais importante do que o meu descanso. Essa atitude, esse gesto, esse rompimento com o automático, isso sim é fé ativa. Isso sim é sacrifício vivo. Isso sim é adoração. Estamos vivendo dias em que tudo é rápido, onde o amém já é seguido por uma notificação, onde o joelho se dobra mais para pegar o celular caído do que para buscar a presença de Deus. Billy alertava sobre os perigos de uma fé que se acostuma. Ele dizia que o diabo não precisa destruir sua vida se conseguir apenas esfriar sua oração, porque uma fé fria não resiste ao dia mau. E é por isso que a sua postura importa. Ela treina seu espírito para tempos difíceis. Ela prepara você para ouvir a voz de Deus quando o mundo inteiro estiver em silêncio. Você não está sendo chamado a mudar de posição por religiosidade, mas por profundidade. A oração não deve ser feita com a alma distraída. E uma alma distraída começa com um corpo relaxado demais, ausente demais. Ajoelhar-se é dizer ao espírito: presta atenção, o céu está falando. E quando você faz isso com frequência, algo muda. A atmosfera muda, a casa muda. A vida muda, porque Deus honra os que o honram, e o primeiro passo da honra é a reverência. Talvez a chave para a reativação espiritual da sua casa esteja nesse gesto simples: orar de joelhos. Não porque é bonito, mas porque é sincero, porque é profundo, porque é guerra, porque é entrega. Billy Graham sempre foi direto. Se você quer ver o céu se mover, precisa aprender a se mover primeiro. E às vezes, esse movimento é o de se levantar, fechar a porta do quarto e dizer: aqui estou, Senhor. Não com pressa, não com distração, mas com fome. Você já percebeu como os grandes momentos da Bíblia começam com alguém se prostrando? Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Jesus, todos eles, em momentos decisivos, abaixaram-se. Não como gesto mecânico, mas como atitude espiritual. O corpo expressava aquilo que o espírito gritava, e esse gesto, dobrar os joelhos, é mais do que tradição, é um código espiritual. Billy Graham dizia que o céu responde mais ao quebrantamento do que à eloquência. E não há quebrantamento sem consciência. Não há reverência sem despertar. Nos tempos antigos, o povo sabia o peso da presença de Deus. Eles construíam altares. Eles separavam tempo. Eles se purificavam. Hoje, queremos viver milagres com pressa. Queremos tocar o eterno entre um story e outro. Mas o sagrado exige separação. E quando oramos deitados, misturamos o comum com o eterno. Não há nada errado com a cama, exceto quando ela se torna o altar principal de uma fé que já não se ajoelha. Deus não exige formas, mas observa intenções. E com o tempo, as intenções que não se renovam morrem.
Há um perigo sutil em tratar Deus como alguém comum, em orar como quem manda mensagem automática, em fechar os olhos deitado, esperando dormir e acreditar que isso é intimidade. Billy dizia que a oração sem entrega é apenas monólogo, que Deus deseja diálogo, e diálogo exige atenção, presença, corpo e alma conectados. Quando você ora com o corpo acordado, com o espírito atento, com o ambiente preparado, o céu responde diferente. Não porque Deus muda, mas porque você muda. O problema da oração feita deitado não é só a posição, é a associação. Ela se torna confortável demais, previsível demais, fácil demais. E tudo que é fácil demais perde valor. O joelho no chão traz dor, mas essa dor ensina. Ela diz, você está vivo, você está lutando, você ainda crê. E essa fé, mesmo pequena, quando se expressa com sinceridade, move o mundo espiritual. Billy dizia, Deus não procura oradores talentosos, Ele procura corações disponíveis. E corações disponíveis se levantam quando o resto do mundo dorme. A oração que você faz cansado, mas de pé, que você faz chorando, mas ajoelhado, que você faz com dor, mas com fome. Essa oração tem som diferente no céu, porque ela vem do fundo. Ela vem de um lugar que só quem quebrou o orgulho conhece. E nesse lugar, o sagrado volta a ser sagrado e Deus volta a ser prioridade. Imagine como seria se nesta noite, antes de dormir, você decidisse fazer diferente. Se ao invés de orar deitado como sempre faz, você parasse, respirasse fundo, dobrasse os joelhos ao lado da cama e ainda em silêncio dissesse com o corpo, estou aqui, de verdade. Essa pequena atitude mudaria tudo. Não porque Deus precisa disso, mas porque você precisa disso. Billy Graham dizia que os pequenos hábitos revelam a grandeza da fé. E esse é um hábito que molda o invisível. Quando o corpo se dobra, a alma se humilha. E quando a alma se humilha, Deus se aproxima. Ele prometeu isso. A Bíblia diz, aos humildes, Deus dá graça. E talvez você esteja orando há tanto tempo por algo, mas ainda não percebeu que a chave não está no quê da oração, mas no como. Não é sobre quantidade, é sobre intensidade, é sobre consciência, é sobre prioridade. O altar da sua vida pode ter sido escondido pela rotina, mas está ali. E tudo o que você precisa fazer para reacendê-lo é ajoelhar-se diante dele de novo. Há lugares dentro de você que só serão tocados quando sua carne for silenciada. E a melhor forma de silenciar a carne é dobrando o joelho. O corpo reage, a alma acorda, o espírito se ativa. É nesse gesto que algo sagrado acontece. E talvez você não sinta no primeiro dia, nem no segundo. Mas insista, porque oração não é sobre sentir, é sobre permanecer. Billy dizia, muitos desistem da oração porque não sentem resposta, mas os que permanecem colhem milagres que só os perseverantes conhecem. É hora de transformar a oração em experiência e não em rotina, de tratar o sagrado como sagrado, de voltar a orar com lágrimas, com intensidade, com respeito, de voltar ao altar de joelhos, de reconhecer que a oração é o lugar onde morre o ego e nasce a fé viva. E esse tipo de fé só floresce quando há quebrantamento. Ajoelhar-se não é fraqueza, é maturidade espiritual. É saber que o Deus com quem falamos não é apenas Pai, Ele é santo, Ele é fogo, Ele é rei, e diante de um rei não se ora deitado. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele se afastou dos discípulos, caiu com o rosto em terra e clamou até suar sangue. Aquilo não foi uma oração comum, foi agonia, foi guerra, foi entrega total. E foi naquele momento que ele venceu a cruz. Não quando foi pregado, mas quando se entregou no secreto. Billy Graham dizia que as grandes vitórias são conquistadas no altar do anonimato.
E esse altar, muitas vezes, começa no quarto, no escuro, com um homem ou uma mulher de joelhos diante de Deus. Quem aprende a lutar de joelhos nunca perde uma batalha de pé, porque o coração que se curva diante de Deus não se curva diante do medo, nem da dor, nem das más notícias. Mas essa força invisível começa com gestos simples: dobrar o joelho, calar o celular, fechar a porta, silenciar a alma e declarar com o corpo que aquele momento é sagrado, que o céu tem prioridade, que Deus não é detalhe no fim do dia, Ele é o começo de tudo. Orar deitado pode até parecer prático, mas nem sempre é poderoso. O poder da oração está na presença de quem ora, e quando a postura está ausente, muitas vezes o espírito também está. Billy dizia que oração sem atenção é como uma carta sem assinatura. Ninguém responde. Deus deseja sua presença inteira. E você tem esse poder. O de tocar o céu com um gesto, com uma atitude, com um joelho dobrado. Isso não é sobre esforço, é sobre amor. Amar a Deus com todo o coração também inclui amá-lo com o corpo, com a decisão de acordar mais cedo, de orar com mais entrega, de se colocar em reverência. Porque o corpo fala, e quando o corpo fala fé, o céu escuta. Cada segundo de oração verdadeira ecoa na eternidade, e cada gesto de entrega constrói pontes invisíveis entre o céu e a terra. Billy sempre dizia: Deus se move quando você decide não ficar parado. Então, hoje, escolha não ficar parado. Escolha se ajoelhar. Escolha reaprender a orar como alguém que entendeu o valor do altar. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas será que isso realmente faz diferença? A resposta está em sua própria história. Quantas vezes você orou deitado e terminou dormindo sem dizer amém? Quantas vezes você repetiu palavras sem nem lembrar do que disse? A oração virou ruído, e ruído não move o céu. Mas hoje é o dia da mudança, não de forma radical, mas de forma sincera. Billy Graham dizia que grandes transformações começam com pequenos passos. E o seu pode ser esse: dobrar os joelhos esta noite. Não para impressionar Deus, nem para seguir uma fórmula, mas para realinhar sua alma com o céu, para dizer: eu quero mais. Para mostrar que o seu coração ainda pulsa pelo sagrado. Não é sobre posição corporal, é sobre posição do coração. Mas muitas vezes o coração é conduzido pelo corpo, e quando o corpo se rende, a alma o acompanha. É por isso que dobrar os joelhos ainda importa, porque é um lembrete físico de uma decisão espiritual. A oração feita com o corpo entregue é diferente. Ela tem peso, ela tem presença, ela tem verdade, e a verdade atrai a glória. É nesse tipo de oração que os céus se rasgam, que as correntes quebram, que os milagres descem. Billy Graham dizia que a oração não é uma saída de emergência, é a estrada principal. E essa estrada se abre quando você caminha por ela com reverência, com sede, com postura. Hoje, o Espírito Santo está chamando você de volta, não para o ativismo, mas para a profundidade, para o lugar secreto, para o altar reconstruído, para a fé que se ajoelha, que clama, que persiste, porque a fé que se ajoelha é a fé que permanece, é a fé que vence. Agora que o caminho está traçado, aguardo o seu comando para a conclusão final. Deseja que eu finalize com a última parte emocional e inesquecível? Quando tudo se cala e o vídeo chega ao fim, é nesse silêncio que as palavras mais profundas continuam falando. Porque talvez o que mais precisasse ser dito já foi sussurrado entre cada parágrafo, entre cada pausa, entre cada chamado à consciência. A oração nunca foi apenas sobre palavras, sempre foi sobre presença. E a presença, essa força invisível que sustenta o sagrado, começa com gestos simples, como o dobrar de um joelho.
Você não precisa de mais frases, você precisa de entrega. E talvez, sem perceber, essa entrega já esteja acontecendo dentro de você agora. Durante toda esta jornada, você não apenas ouviu uma mensagem, você foi confrontado com uma escolha. Continuar orando como sempre fez ou se levantar em espírito, corpo e verdade. Billy Graham dizia que os momentos mais marcantes da fé não acontecem diante das multidões, mas no quarto, no escuro, quando ninguém vê, e o coração decide que Deus é digno de reverência. A fé começa de forma privada, mas transforma tudo publicamente. E talvez, neste exato momento, você esteja entendendo que sua transformação começa com uma mudança de postura. O Espírito Santo não precisa de espetáculo para agir. Ele só precisa de espaço. E quando você se ajoelha, você cria esse espaço. Não importa se as lágrimas vêm ou não, se há palavras bonitas ou apenas silêncio, o que importa é a intenção com que você se coloca diante dele. Porque quando você ora com todo o coração, mesmo que em silêncio, o céu responde com ruídos que o mundo não entende. Paz, direção, cura, restauração. Não despreze o gesto. Ele pode ser o início de algo eterno. Às vezes, tudo que Deus precisa é de um corpo que se curva para então levantar um espírito que se perdeu. Então, aqui vai uma pergunta que só você pode responder. Se já sabes que foste chamado para mais, o que ainda estás esperando para orar como quem carrega a eternidade no peito? Que essa pergunta ecoe dentro de você como o último toque de uma trombeta. Não como um fim, mas como um recomeço. O recomeço de uma vida onde cada passo é guiado por fé, onde cada queda é um degrau e cada respiração carrega propósito. Porque o mundo não precisa de mais vozes, precisa de mais testemunhas vivas. E você já foi chamado. Se essa mensagem tocou teu espírito, não deixe que ela morra no silêncio. Curta este vídeo como quem acende uma chama. Comente como quem compartilha uma oração. E inscreva-se neste canal como quem escolhe caminhar ao lado de uma geração que não se cala, que não se curva diante do mundo, mas diante de Deus. Porque este é o tempo dos que se ajoelham em segredo e se levantam em poder. E se você ouviu até aqui, é porque já faz parte disso.